A seguir, a palavra com o reverendo Miguel Lopes. Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em primeiro livro de Reis, capítulo 21. Primeiro livro de Reis, capítulo 21. Ontem eu fui ao cinema com a minha esposa e a Brenda. Tá uma promoção, né? Termina hoje, R$12 a entrada. Termina hoje, né? Dia 28 que termina? Então uma informação que eu recebi foi errada. Mas então teria ido segunda-feira. Tem um filme lá que eu queria ver, mas fomos correndo para não perder a oportunidade. E no filme tem um casal, o filme até com uma proposta interessante, mas depois estava todo enviesado lá, cheio de problemas, e aí eu nem assisti até o final, viemos embora. Eu estava com a Brenda, né? E eu também não me interessava, nem a Lu. Mas aí teve uma parte que eu percebi que ela falou o seguinte, que ela terminou com o noivo dela, com o namorado dela, porque ele era uma pessoa, porque eles não brigavam, né? Ele era uma pessoa maravilhosa. Era tudo que qualquer mulher queria na vida. E aquilo não desafiava ela. Olha o conceito do mundo secular. Enquanto a gente está buscando, muitas mulheres, um homem de Deus, um homem isso, o conceito dela era que não tinha graça o relacionamento. Porque ele era muito bom, muito maneiro, e ela queria alguém que brigasse com ela, né? Talvez ela não conheça esse anseio, como a gente foi pregado semana passada, quando a gente pregou, o anseio, né? Que ela precisa de um homem do lado, um homem que tenha os padrões cristãos, bíblicos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Diz assim, capítulo 21. Depois disto, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar herança de meus pais. Que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança dos meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o rei israelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: pode baixar mais um pouco, por favor. É porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com um sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentado na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levou-no para fora levem-no para fora e apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhe ordenou, segundo estava escrito na carta
que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se da frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o rei israelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o rei israelita, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Levante-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: Assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança. Fale também o seguinte: Assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lambem o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: Então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: Achei, sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravos, quer livres, quer em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também Jezabel, o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilhou diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho, e o trarei sobre a sua casa. Pai querido, nosso Deus, nosso Rei, nosso Redentor, nós te glorificamos, Senhor, na beleza, na expressão, na grandiosidade da tua santidade. Tu és o nosso espelho, e olhar para ti, Senhor, nos faz ansiar a eternidade, nos faz, Senhor amado, querer cada dia mais ser parecido contigo, porque o homem é, em sua caminhada, o Deus que ele serve nesse aspecto. Por isso, Senhor, queremos cada dia mais parecer contigo, queremos te glorificar na sua imagem, queremos parecer contigo na sua imagem e semelhança, ou seja, nas suas características comunicadas a nós. Senhor, que a cada dia mais o Senhor nos aproxime de ti, porque tu és a única fonte de vida para nós, a única fonte da razão de fazer o que fazemos,
a única fonte, Senhor amado, que nos alimenta de tal forma que possamos, Pai querido, fazer a Tua vontade. Porque, como dizia Agostinho, o Senhor não vai pedir uma coisa para a gente que o Senhor não vai nos capacitar. Por isso, como homens de Deus, maridos e pais, nos ajuda a ser aquilo que o Senhor estabeleceu para que fôssemos. Teu projeto inicial. Que os nossos papéis não sejam trocados, que não sejamos manipulados pela cultura, e que a Sua palavra, de verdade, Pai, seja a nossa regra de fé e prática, não a cultura. Que Teu Espírito nos guie, Senhor, em espírito e em verdade, em direção à Sua vontade, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bem, queridos, como eu falava sobre o filme, nós vemos aqui, em contrapartida, uma mulher como Jezabel, que dominava todo o propósito, todo relacionamento, né? Acabe, ele era filho de Onri morreu, e ele então se torna rei em Israel, né? A parte das tribos do norte, as 10 tribos. Ele reinou 22 anos. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Jeroboão. Jeroboão, ele foi levantado por Deus para as tribos do norte, mas com medo de que as tribos começassem a querer em Judá para sacrificar, para adorar a Deus. E aí eles acabariam retornando para o reinado de Judá, no caso naquele momento seria Roboão. Ele então cria em Dan e em Betel lugares de adoração, coisa que Deus proibiu. E Jeroboão, na verdade, por esse medo, ele afastou o povo de Deus, né, da verdadeira adoração. Ele achou que poderia adorar de qualquer jeito, como muita gente hoje, né? Acha que pode adorar a Deus do seu jeito. Só que tinha um jeito certo de adorar a Deus, era em Judá, certo? Vinha de lá, de Jerusalém. Não era para adorar em Betel, nem em Dan. A gente quer adorar a Deus do nosso jeito. Deus não entende. Não entende não, já deixou aqui, é desse jeito. E aí, o que aconteceu? Ele, na verdade, uniu a todos esses problemas, né, que Jeroboão aprontou, em todos os caminhos dele andou. Nós sabemos que no período a própria Jezabel já comandava, né? Ela era filha de Etibaal. Etibaal, o nome era Combaal, né? um rei dos Sidônios, né? Na verdade, Sidom era a capital da Fenícia. E aí ela era a princesa, criada com todas as vontades, ninguém dizia não para ela. Seu pai era ímpio, também não via problema nenhum em ela fazer o que ela fazia, estava tudo certo. E aí, o que acontece? Ele se casa com essa mulher, uma mulher que não tinha temor de Deus. O máximo que ela vai fazer, já que eu vou para outro país, eu vou adotar alguns modelinhos, né, daquele Deus lá, vou fazer uma mistureba, um mix de adoração, e aí está tudo certo. Só que não dá para ser do jeito que o homem quer, é sempre do jeito que Deus quer. E aí é o mesmo problema que houve lá quando o povo retorna, né, lá para Jerusalém, para a reconstrução, né, Zorobabel. E aí eles não permitem que os samaritanos reconstruam juntamente com eles o templo, e posteriormente depois vem Neemias para construir o muro. Ele não permite, por quê? Porque eles não tinham nada com... Mas nós estamos na terra, mas eles adoravam a Deus e mais 568 deuses. Não, Israel, o Senhor é o nosso Deus, Ele é um Deus exclusivo. Não tem como criar metodologias e fazer do jeito que a gente quer. Ou é do jeito de Deus ou não é. Se Deus é Deus, serve Ele do jeito que Ele quer. Se Ele não é, busca Baal, pô. É simples assim, não fica tentando fazer um mix. Porque o que as pessoas tentam fazer é um mix.
E aí a gente viu o embate que Elias teve lá com os 400 profetas de Baal e 300 de Azerá, 700. E depois Jezabel sabe que os profetas foram mortos e promete a Elias que vai fazer a mesma coisa com ele que ele fez com os profetas. Elias entra para a caverna, fica com temor. Na verdade é um cansaço, tem hora que a pessoa cansa, né? Está batalhando, vai fazer comigo. Aí o cara entrou para a caverna, Deus foi lá, como Deus sempre nos sustenta, nos reanima, nos coloca de pé de novo, e ele volta. E dentro desse contexto que a gente acaba de ver, está aqui, como a gente leu no capítulo 21, Acabe cobiçando um terreno de Nabote. Como é que ele fala no versículo 21, versículo 1? Depois disso aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, o rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: dê-me sua vinha para que me sirva de horta. Ou seja, vinha, né, local onde se produz uvas. Acabe tinha tudo em Israel, mas ele estava de olho em quê? No terreno de Nabote. E esse rei, ele tem umas características que eu gostaria de trabalhar com vocês. Primeiro, a ganância. É um cara materialista em extremo. Olha o versículo 2. Acabe disse a Nabote: dê-me sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Bem, em primeiro lugar, a ganância dele faz com que ele arrebente um estabelecimento de Deus que tem em vários lugares, mas em Levítico 25, 23, que não se pode vender a terra definitivamente para outra tribo. Não se podia. Se ele toma isso de frente, ele ia ficar para sempre. O ano de jubileu era justamente para se retornar ao proprietário aquela posse que foi vendida. Por exemplo, o jubileu acontecia, né, no 50º ano. Se eu vendesse, por exemplo, no 30º ano, eu teria 20 anos para até chegar ao jubileu, de um jubileu a outro, para que aquilo retornasse a mim. E Deus fala muito isso, porque a terra é minha. Ele é claro quanto a isso, né? Então ele não poderia vender, ele é fiel aos preceitos do Senhor. Só que depende muito da interpretação que a pessoa faz. Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra, né? E a pessoa quer entender do jeito que ela acha que tem que ser, e não do jeito que é. Você já teve esse problema com alguém? Só fala uma coisa, a pessoa entende totalmente deturpada a coisa. E não é problema cognitivo, não, é emocional. Porque foi contrariado em alguma coisa, trava o coração e quer entender o que quer, né? E aí continua lá. Então ele é uma pessoa que tem tudo em Israel, terra toda que ele possui, mas ele quer aquela vinha ali. E além de tudo é de família. Imagina alguém chegar para você tem um terreninho lá, né, careca e tal. Não, por é do meu pai tinha zelo por isso aqui, eu quero perpetuar, quero fazer uma coisa. Não, eu sou o rei aqui, eu sou prefeito, eu sou vereador, tem que vender para mim. E você então fala que não vou fazer isso. E Nabote é claro aqui para dizer: olha, que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Não podia fazer isso. Era uma lei. Só que ele vai interpretar isso de maneira totalmente deturpada. Porque quando ele fala isso para Jezabel, diz: ele não quer me dar. Aí ela acha que é uma afronta ao rei. Entendeu o negócio? Ele está embasado naquilo que Deus nos ensinava a eles. E a mulher, ele passa para a mulher como se ele tivesse sido frustrado nas suas vontades. Provavelmente Acabe é um grande malandrão, um mimado, onde tem tudo nas suas mãos e não consegue receber não.
Então a ganância é o primeiro ponto dele, depois a imaturidade dele, a infantilidade dele. Olha o verso 3 e 4. Porém Nabote disse a Acabe, que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido, indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado. Quando disse, não lhe darei a herança de meus pais, e se deitou na cama, voltou o rosto para a parede, não quis comer. Eu me imagino um bebezão aqui. Eu não consigo deixar de ver um bebezão. Alguém que vai para o quarto, vira para a parede e fica chupando o dedo. O rei de Israel. Alguém que, como nós falamos, emocionalmente desequilibrado. Alguém que não tem emocional para trabalhar nada, perdas, negação, não tem nada. Aí, meus irmãos, nós vemos aqui que havia um homem reinando Israel imaturo. Não é à toa que Jezabel tomou o trono. Porque quando o homem abre mão das suas responsabilidades, a mulher acaba tendo que assumir. Foi o que aconteceu. Era uma pessoa que não sabia resolver problemas, não tinha condições de fazer uma análise, não conseguia ver o preto e o branco, sabe, o cinza no meio, só conseguia fazer uma introspecção e chorar pela situação que estava vivendo. Conhece alguém assim? Ou qualquer coisa é mera semelhança, tá? Ele permitiu que Jezabel intensificasse sua indignação. Olha o versículo 5 e 7 comigo. Porém Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou, que é isso que você tem? Está aí deprimido na cama, não levanta, está abatido, o que houve? De repente você descobriu que está com câncer? Ou de repente você, sei lá, está passando por algo legítimo? Que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu, é porque falei com Nabote, o jezreelita, e ele disse, dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse, não lhe darei a minha vinha. Foi isso que Nabote fez? Que o Senhor me livre de lhe dar, de vender, como é que é? Que o Senhor me livre de lhe dar a herança de meus pais, porque estava estabelecido na lei para não fazer. Ele simplesmente encurta, sintetiza o que Nabote falou e diz, não lhe darei a minha vinha. Aí, Jezabel, sua esposa, lhe disse, você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Meu Deus do céu. O que você está fazendo aí? Deixa comigo, eu resolvo o problema. Hein? Por que está aí todo... Deixa que eu resolvo, vou lá resolver para você com ele. Eu vou lá resolver com ele. Aquele cara falou que você é feio? Deixa comigo que eu vou lá. Não fala que meu marido é feio não, hein? Meu Deus do céu. Por isso que as pessoas chamam homem banana e mulher abacaxi. Isso tem um fruto cultural também, tá? Se você for observar, é fruto cultural. Jezabel é fruto de cultura. Vamos continuar aqui. Para Jezabel não havia limites para os seus desejos. Não havia limite para os seus desejos. Ela fazia o que dava na cabeça. Nós não vamos passar vontade. Nós vamos fazer o que o Senhor mandar. Ela então faz o que, meus irmãos? Olha o que é que ela faz. Olha o que ela faz. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. Ela entrou no escritório de Acabe, meteu a mão no sinete dele
escreveu o que ela quis e selou. Ó, quem mandou foi o rei. E quando o rei mandava naquela época, não tinha como dizer não. Né? Aí o que ela escreveu? Ponham sentado na frente dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos que eram para fazer o julgamento, os anciãos, e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou. Ou seja, provavelmente Jezabel já tinha aquela fama de maligna mesmo, de gente que era covarde, gente que ia te prejudicar de qualquer jeito. Tu todo certo, se não fizesse a vontade dela, ela ia te ferrar. Será que existe gente assim hoje? Meu Deus, só os que vivem dentro de casa trancado que não sabem disso, né? Mas aqueles que já viveram um pouco sabem como é isso. Aí o que é que eles dizem? Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Se lembra que tinha que ter 2 ou 3 testemunhas para confirmar um ato? O tempo todo na Bíblia é isso. Aqui ela manda levar 2 homens malignos para dar falso testemunho. Ela quebra o mandamento, né? Primeiro, não falará o nome do Senhor em vão. Eu estava brincando aqui já. Deu falso testemunho. Acabe também quebra o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Ele cobiçou. Então aqui tudo quebrado da lei, tudo quebrado da expressão de quem é Deus na vida da gente. A lei não é uma norminha que Deus colocou assim, ó, para a gente viver, faça, não faça, não. A lei é a expressão de quem Ele é. E se você observa a lei, ela se resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E continua aqui: os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhe ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele e contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e ele morreu. Então mandaram dizer a Acabe. Não mandou dizer a Acabe não, foi a quem? A mulher mandava, a Jezabel. Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha apedrejado e estava morto, tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Porque o cara ficou esperando a mulher reagir. Por que a gente leu isso tudo, meus irmãos? Porque nós sabemos que nós cristãos, nós não estamos falando isso para o mundo, porque o mundo já é no maligno. O mundo está sendo levado, você sabe para onde. Não tem como. O mundo vai fazer o que ele acha que é certo. Mas nós que somos cristãos, quando entramos para o reino, nós temos os valores do reino. Nós que somos cristãos e cremos no Criador, nós sabemos que Ele estipulou, mas eles não sabem. Um dia eles vão prestar conta, mas eles não sabem. O primeiro casal, quando foi criado, e a partir disso sempre, Deus colocou o governo do lar com o homem. Só que eu vou dizer uma coisa: há muitas Jezabéis nos nossos dias. Muitas mulheres que não conseguem entender o que Deus falou. Nós não estamos falando de machismo nem de feminismo, mas de homem e mulher, certo? Pessoas que têm os valores do reino no coração, homem e mulher, que têm os mesmos valores. Se eu caso com a minha esposa, ela não é cristã, como é que eu vou cobrar dela viver os valores cristãos? Não dá. Eu não tenho garantia que ela vai se converter. Pode ser que aconteça, mas se não acontecer, eu não posso cobrar isso dela. Posso? Não posso, é pedir tartaruga para voar. Mas um casal cristão, um casal no reino de Deus, entende os valores do reino. A mulher muitas vezes
ela é afetada emocionalmente até por questões fisiológicas. E ela quer, mas ela não quer. Esse filme de ontem, quando eu falei, o que a mulher falou? Eu larguei o homem porque ele era muito bom, muito bacana, emocionalmente, olha. E é tudo que uma mulher quer, um homem que respeite, que ame, né? Ela não quer isso, ela quer um homem que brigue. Tem mulher que é assim, né? Ela larga, é mera coincidência isso aqui, tá? Ela larga, às vezes, um cara muito bacana, mas não tem química. A gente vive por química, a gente trabalha em laboratório. Agora, é química. Você não tem que viver por química. A primeira coisa que você vê no homem, numa mulher, é o caráter dele. É o caráter. E não fica esperando os homens mudar depois, não, que não muda não. Ninguém tem garantia de mudança nenhuma. Então, a gente muitas vezes entende, e eu há pouco tempo eu aconselhava uma menina que estava no 3º casamento já. E ela dizia, encontrei um cara muito bacana, um cara maravilhoso, mas não rolou. Estou falando para você pegar todo mundo que é mais, não, mas você não pode colocar isso como questão sine qua non. Se a gente for observar a história, até poucos séculos de nós, ninguém ficava com ninguém por causa da química, né? Você lembra disso? Ninguém ficava com ninguém por causa da química. Só que o período romântico, nós tivemos o iluminismo, depois veio logo em seguida o racionalismo. Isso deixou a sociedade árida, porque era tudo razão. E aí o romantismo surgiu, que é um movimento cultural. Quando eu falo de cultura, a cultura surge e infecta a cabeça de todo mundo. Tem coisa boa e tem coisa ruim. E aí, quando o romantismo veio, os homens exacerbaram os sentimentos. Vários livros aí que você lê sobre o romantismo, as pessoas morriam aos 30 anos se matando. Outros de pneumonia. É dali que surgiu aquelas coisas de tocar um violão na janela. Eu te amo, Maria. É desse período que surge isso, romantismo. O romantismo não é algo natural em você, isso é cultural, que infiltrou-se na sociedade. Entendeu isso não? Eu queria só perguntar, você entendeu isso? Ou não? Eu não li na Bíblia que José levou rosas para Maria. Não estou falando que o romantismo não é bom, falei que tem características boas e ruins em qualquer movimento cultural. Então vem o iluminismo, tudo pela razão. O racionalismo, não vou entrar nessa parte não para não confundir a cabeça de vocês, só para vocês entenderem. A reação a esses movimentos foi o romantismo. E exacerbou-se. Hoje nós temos uma mistura tanto do iluminismo quanto do romantismo na sociedade. Mas ele acabou sendo exacerbado. Por que exacerbado? Porque a gente não tem outro critério. O critério do caráter, o critério se é um homem que tem um objetivo, se é uma mulher séria, se honra pai e mãe, se é uma pessoa... Porque, gente, preste atenção, você é fruto da sua família. Se eu olho para a família, eu vejo o que surgiu. Obviamente que há exceções, tá? Mas você é fruto da sua família. Você copia o que a sua família te ensinou. Óbvio, depois que vai ter um monte de coisa que vai entrar que é fruto de amizades que você anda, da sociedade, mas a essência está ali. Então, se eu tenho um namorado que não honra pai e mãe, que não está nem aí, como é que ele vai fazer comigo quando eu estiver na mesma situação? Então, nós precisamos começar a sair desse único, exclusivo e endeusado critério: química. Não é que não tenha que haver química, mas não é só química. Eu vou dizer para você, você vai pagar preço, e muito alto. Olha o que ele continua aqui. Deus levanta Elias, que profetiza as consequências de Acabe obedecer Jezabel.
Olha lá comigo no verso 20 e 22. Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre você, arrancarei a sua posteridade, exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, quer Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Me respondam: quem Deus vai cobrar pela decisão de Jezabel? A mulher ou o homem? Então sempre Deus vai cobrar as atitudes da sua esposa a você primeiro, homem. É você que vai prestar conta. Aonde aconteceu isso também? No Éden. Quando a mulher comeu do fruto proibido e deu ao marido, já fizemos uma mensagem sobre isso aqui, quem Deus cobrou primeiro? E como nós vimos, provavelmente Adão estava do lado, mas é o que às vezes a Jezabel é tão chata, que o homem evita de ter problema, aí a mulher come o fruto. Aí para não ter problema, eu vou comer. Eu acho que Adão não estava nem com fome. Ele comeu para não ter problema. Ele comeu para não ter problema. Esse negócio de não ter problema, você está pagando preço. Não estou falando que é um homem machista, arrogante, ignorante, que não cumpre o seu papel, que não honra seus filhos, sua mulher, violento, não é nada, é um homem de Deus. Porque a sociedade do jeito que está, um mingau, sopa de letrinha, a pessoa vem lá de fora cheia de ranço. E aí a palavra, que é o lavar regenerador da palavra, que vai. Aí a pessoa vem para a igreja e ela não prega a palavra. Aí a pessoa continua o resto da vida assim. E eu vou te dizer, quando Paulo, usado por Deus, vai dizer: maridos, amai as vossas esposas, esposas, obedecei os vossos maridos. Deus é cirúrgico ali, porque há uma dificuldade. Eu não tenho palavras para isso, tá? Que é muito maior do que eu falar aqui. Pode colocar no cubo. Mulheres, obedeça, é quase uma dificuldade hercúlea de uma mulher seguir a direção que o marido está dando, debaixo de oração, de uma situação específica. Ela bate o pé e chega às raias do horror. 5 anos atrás eu aconselhei um casal. Eu sempre vou falar aqui, pode ser homem, eu falo mulher, para não identificar ninguém. E a mulher, ela queria que desse tudo para a família dela. Tudo, né? Lá do Maranhão. Aí mandava tudo para a mãe, mandava tudo. O cara mandava dinheiro. Quando o cara queria mandar para a mãe, ela proibia. Porque um dia ela ouviu a mãe dele falando uma coisa que ela não gostou. A partir daquele dia ela travou o coração. Você não vai mandar mais dinheiro lá. E ele tinha que mandar esse dinheiro escondido. Porque a Jezabel não deixava. E esse Acabe banana não tomou uma posição de sentar e falar: não, vai ser assim. Não, vai ser assim. E sustenta fogo. Porque às vezes, meu irmão, é mais fácil você enfrentar problemas mais sérios lá de fora do que você enfrentar uma rixosa dentro de casa. Não é isso que diz o provérbio? Conviver com a mulher rixosa é terrível. Você olha para o seu marido, ele só pensa na família.
Ele só pensa no bem-estar. Ele só toma decisões que vão ajudar. Que você não se torna um cúmplice nessa empreitada para que vocês vivam em paz? Porque se cansa, ninguém quer pagar preço, ninguém quer ficar o tempo todo, até a mulher, sabe, se enquadrar na palavra de Deus, até o homem se enquadrar na palavra de Deus. E nós vemos aqui que Deus cobra, mas Deus cobra da mulher também. Olha o versículo 25. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel, dentro das muralhas de Jezabel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães comerão. E se alguém morrer no campo, as aves no céu comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então Jezabel também tem uma promessa. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro da muralha de Jezreel. Paga preço também, paga muito preço. E desde o primeiro casal, do suor do nosso rosto, colheríamos o nosso sustento. E a mulher hoje faz o quê? Dores de parto. E a submissão. O seu desejo será para o seu marido. Se eu estivesse pregando isso aqui na sociedade, eu não tenho como pregar isso na sociedade. Eu não posso pregar isso na sociedade. A sociedade, eu não vou entrar nessa parte, porque senão eu entraria em outros problemas. Mas é outro padrão. A cada dia mais nós vamos ter feministas e red pills. Certo? Feministas e red pills. A feminista diz assim: temos os direitos, eu estava lendo um livro no outro dia, que deve ter esse negócio de direito para a mulher ficar servindo. O homem também tem que estar lá, entendeu? E homem tem, cara, é umas coisas, inversão de um monte de coisa, até natural, porque eles são que a gente chama de historicista. Para eles não existiu Deus criando nada. Não criou casamento, não criou homem e mulher, não criou nada. Isso tudo é convenção social, tudo isso. Então podemos desconstruir isso e fazer do jeito que a gente quer. Esse é o nome do historicismo, uma das vertentes do historicismo. Então, se Deus não criou nada, não criou casamento, não criou pai e filho, o filho para honrar o pai, pode ser também de tudo de cabeça para baixo, né? O pai obedece o filho, se tudo foi errado, então desconstrói, vamos fazer uma nova sociedade, do jeito da gente. Se Deus não existe, se Ele não criou nada disso, então a gente pode fazer tudo de novo, invertido, historicismo. E cada vez mais, né? Cada vez mais. O trato, os homens estão... na Europa, eu falei há pouco tempo disso, não sei se foi em 2015, muitos muçulmanos foram para a Europa e estavam, porque eles não estão acostumados com as roupas um pouco mais natural, né? Estão acostumados com a baia, viu as mulheres com as coxas de fora e tudo mais, começaram a fazer o quê? A estuprar as mulheres, a atacar as mulheres. E os homens da Europa se levantaram contra, se não me engano foi na Holanda, eles botaram saia e foram para a rua manifestar a favor das mulheres. Nós protestamos contra esses atos, né? Com saia, nos identificamos com as mulheres. Eu fico imaginando a vergonha dessas mulheres. Eu queria um homem para defender a gente, eu queria que vocês se levantassem e falassem: bastou aqui no nosso país isso, ou vocês ficam na boa ou vocês vão ser deportados. Agora, estuprar nossas mulheres, não. Mas os homens botaram saia. Quando alguém bater em você na rua ou te estuprar, pede seu marido para botar uma saia em protesto a quem te bateu e a quem... Não dá, gente. Não dá. Jesus falou para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Deu a vida dele. Se tiver de tomar uns tirinhos, tem que tomar. Para proteger a tua esposa, para proteger a tua mulher. Acho que eu não preciso nem ir longe. Vocês que veem rios no Instagram já viu, né? A mulher sendo assaltada, o cara... Peraí, cara. Pega a bolsa dela, dá pro cara e sai correndo e deixa a mulher com a arma na cabeça.
Se o namorado teu faz isso, não pensa duas vezes em sair fora, tá? Mete o pé. Ele vai te deixar na furada. Não é que o cara sai correndo e deixa a mulher com uma pistola na cabeça? É isso que está se produzindo aí. A negligência de Acabe deixou um legado de vergonha. Versículo 25. Olha que vergonha maravilhosa, né? Nunca houve ninguém igual a Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Imagine, aquele cara lá, nunca ninguém fez coisa igual a ele. Por quê? Porque a mulher dele ficava botando pilha nele. Ele chegava em casa, a mulher arrumava problema, e eu tenho outro problema, outro caos, vem tanto caos na minha cabeça. Eu tenho um cara que já fez 3 mudanças com a esposa dele, porque aonde ele vai morar, a mulher briga com o vizinho de pau, de rolar no portão. Aonde eles vão morar tem briga. E começa tudo maravilhoso, né? Bom dia, vizinho, estamos novos aqui, pá. Daqui a pouco, uma coisa que o vizinho fala que ele não gosta, já leva ao pé da letra, já briga, e briga de rolar. Ele já está na 3ª ou 4ª casa. E quando chega, ela instiga. Não, esses vizinhos aqui, ó, que aí a pessoa contando do jeito dela, nunca ouça só um lado. Tem homem que também é tapado, né? Ele escuta, vai lá e vai tirar. O que aconteceu? Deixa a pessoa contar. Muito engraçado. Meu Deus do céu. E ela chegava em casa, olha, vizinho fez isso, que não sei o quê, e invertia o negócio, contornava, dirigia, criava uma narrativa tão racional que o cara, que maldade. Chegava lá para tirar satisfação com o vizinho, aí tinha aquelas brigas todas, aquelas discussões, melhor a gente sair daqui. Por quê? Porque a mulher instigava Acabe. Jezabel instigava Acabe. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente precisa entender que nossas esposas são emocionais, muito emocionais, principalmente fisiologicamente falando. Tem dias, acho que já entraram aí na menopausa, é luta, é guerra, é batalha, não é fácil não, é campo de guerra. É Ucrânia versus Rússia. E a gente, como homem, precisamos sustentar fogo, entender, ler sobre isso. Nessa fase a gente precisa, tá bom, meu amor, vou tirar aqui o sapato que está na frente, porque o sapato que está na frente se tornou um trator na ponta da porta. A gente, tá bom, eu vou tirar o trator que está aqui atrapalhando, meu chinelo. Tem que ser flexível, ninguém vai ser aqui grosso. Ser flexível, amoroso, entender esses processos, porque a carga da administração da família foi dada ao marido. Agora eu entendo, tem mulher sozinha, tem que fazer tudo, tem que fazer o cálculo, tem que bancar, tem que trabalhar, mas se Deus te deu a oportunidade de dar um homem valoroso, um homem de Deus, um homem que te respeite, um homem que seja, sabe, fiel a Deus, poxa, deixa o governo para ele. Deixa o governo para ele. E homens, para de transportar para sua mulher a responsabilidade que é sua. E essa mensagem aqui nunca vai ser uma permissão para que o homem trate a mulher com grosseria. Como é que a gente tem que tratar a mulher? Como trata o próprio corpo. Que ele cuida, não é isso? Estou falando que não vai ter problemas dentro de casa, uma briguinha aqui. Vai ter, isso é normal. Problema no casamento sempre vai ter. Mas temos que ter o emocional e a graça de Deus para que a gente possa administrar. Porque o seu filho
Essa sociedade depende da tua relação com teu marido. Essa sociedade depende da tua relação com teu marido. As crianças vão levar o modelo que foi aprendeu dentro de casa lá para fora. Então cuidado quando você... Maridos, não briguem em frente aos filhos. Eu sei que é difícil, quando o sangue esquenta a gente acaba falando, não é verdade? Eu também passo por isso. Mas dá um freio e converse depois. A gente precisa aprender a administrar essas coisas. Porque os seus filhos vão levar... Se tiver Jezabel em casa, a Jezabel vai dominar no próximo casamento. Pegou? Se tem uma Jezabel na tua casa, a Jezabel vai dominar o marido lá. E a mulher forte, a mulher, ela vai tentar pegar um cara que ela consiga dominar. E isso é inconsciente, tá? Raramente uma mulher que seja dominadora vai casar com um cara que seja dominador também. Ela vai procurar alguém subserviente. Ele me completa. Ele cuida de mim. Vê se não é, ele faz tudo que eu quero. Veja se você não está interpretando errado. Ele faz tudo que eu quero. E fica dizendo que ele te completa. Essa relação está fadada ao domínio feminino, antibíblico do governo do lar, que não é do marido. Você tem obrigação de edificar a sua casa, sua esposa espiritualmente, seus filhos espiritualmente. Deus vai cobrar de quem primeiro? De você e de mim. Não vai cobrar de você. Mulheres, contribuam com seus maridos, que eles vão ser cobrados por Deus. Vou comprar um carro. Vou comprar um carro. Aí todo mundo sabe que o Gol, eu estou fora de carro, vou dar só esse exemplo aqui. O Gol 1.0 é um motor fraco, tem problema de liquidez no mercado, não se vende fácil, né? E pá. Mas a mulher achou o Gol lindo. Porque a mulher, quando vai comprar carro, geralmente, quem não conhece, tem mulher que conhece, ela vai dar ênfase a quê? A estética do carro. Aí o marido fala assim, não, filho, apesar desse carro ser bonitinho, mas ele é fraco, numa ultrapassagem na estrada, provavelmente a gente vai ficar para trás, não vai conseguir, tá? Na hora de vender vai ser luta, porque todo mundo sabe que esse carro é ruim. Ele é bonitinho, mas é ruim para dedéu, né? E é um carro que não vale a pena. Vamos tentar unir essas coisas. Não! Eu gostei, vai desse! Se não foi esse, eu não quero! Não tá no conto! Como tu quer? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O marido está falando, eu vou comprar um, vamos tentar unir o benefício, o custo-benefício. Vamos fazer a coisa com sabedoria. Não, mas agora eu vou bolinho. Se não for esse, não adianta. Não quero. Aí o Acabe faz o que, Acabe? Compra o danado carro ruim. O Acabe vai comprar. Então, gente, por favor, ninguém está aqui querendo falar, isso aqui é contra a sua natureza. A sua natureza foi viciada diferente. Isso aqui é contrário aos instintos da mulher e do homem. Dessa cultura. Porque naturalmente o homem sempre, até por causa do testosterona, biologicamente falando, o homem é o defensor. Mesmo que não seja crente, um homem que não foi lavado, ele vai chegar lá fora e quando uma mulher estiver passando, ele vai defender até a mulher dos outros. Se vê uma mulher apanhando na rua, ele vai defender. Não é isso? Então, nós estamos falando de coisas que Deus colocou na gente que está sendo desprogramado. Está sendo desprogramado no homem.
E a mulher está sendo programada a mandar, a ser Jezabel. Se precisa, por favor, olhar para a palavra de Deus e falar: Senhor, me ajuda, eu tenho dificuldade nisso. Eu cresci vendo a minha mãe mandar no meu pai. Eu cresci meu pai sendo um negligente dentro de casa. Agora eu vou para o casamento desse cara aqui que é... Não aceito. Não, se a palavra, se você realmente a palavra foi implantada no teu coração, tu vai querer fazer a vontade de Deus e não aquilo que a cultura está te falando. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente precisa deixar a palavra nos moldar. Talvez tem homem que fala assim: deixa para lá, deixa para resolver, faz do teu jeito. Não é isso. Toma a palavra de Deus e faz do jeito que Deus quer. Com amor, com respeito, mas mostrando biblicamente: ó, Deus vai cobrar de mim. E eu tenho que fazer assim. Vai ter horas que a tua mulher vai falar coisas que você vai obedecer. Eu fiz um negócio essa semana, com o negócio da mudança de telefone aqui, minha esposa falou, eu estava meio temeroso, ela falou: sai disso. Eu falei: tá certo, vou sair disso. Entristeci lá a vendedora, né? Mas eu fiz, ela me deu, eu falei: não, vou fazer. Porque às vezes a mulher é usada por Deus, a gente tem que ouvir também. E sempre, mas eu estou falando naqueles casos cruciais, aquela situação que você sabe que o carro vai quebrar, que o carro não vai vender, que o carro é uma porcaria. É só uma analogia para outras situações. Ou então, se você tiver condições, Deus te abençoe, dá o Gol para ela. Estou falando o Gol, mas o Quid para ela. O Quid é bom, né? Nem sei, eu estou fora de carro. Dá o danado troço para evitar problema. Deixa lá. Mas a gente precisa se posicionar biblicamente. Porque seus filhos serão o que você está passando para ele no seu casamento. Eles serão isso. Pode ser que eles encontrem Jesus no meio do caminho, façam 360 e mude. Mas naturalmente ele vai ser o que o casamento está passando. Você está criando Jezabéis em casa? E você, está criando Acabe em casa, marido? Tem Acabe? Está reproduzindo Acabes? Está reproduzindo Jezabel? Responde para você mesmo. É muito difícil. É muito difícil, porque somos bons. A igreja não influencia o mundo. É o mundo que tenta influenciar a igreja. Cada um de vocês vão lá fora, estudam durante a semana, vão para a faculdade, vão para o trabalho, aprende um monte de conceito. E quem não tem uma devocional diária, aprendendo a palavra de Deus, que seja firme, vai sendo o quê? Infectado. Não conhece a Bíblia, mas conhece todos os conceitos errados aí da sociedade. E aquilo que tem uma capa de racionalidade, vai entrando, daqui a pouco tu fala assim: essa Bíblia não, isso aqui não é de Deus não, já falaram lá, não é de Deus não. Acabou, tá fora. Cuidado, não mude os conceitos para sempre. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra... Não mude os conceitos de Deus, que é para sempre, por conceitos que são o quê? Temporários. São temporários, tudo isso é temporário. Vem com a avalanche, parece que mudou tudo, mas daqui a pouco, ó. Porque isso vai contra a natureza. Então, por favor, orem. Vocês que vão casar, cobrem do seu marido a postura de homem do lar. Alguém que ajuda a trocar fralda? Sim. Se for preciso fazer um arroz? Sim. Se for preciso varrer uma casa? Varra. Para trocar a fraldinha do neném. Isso aí não é descaracterística, não deixa de ser característica de homem. Quando o cara não é homem dentro de casa, é quando ele não cumpre o papel que Deus deu para ele.
Eu acho difícil não fazer, né? Um homem de Deus não fazer. É isso, Cláudio? Até o Cláudio lá lavava, começou a lavar, fazer coisa lá, né? Infelizmente agora. A gente se volta para o lar, a gente volta para a família, não tem jeito, a gente quer cumplicidade, quer lavar o banheiro e tal, quer fazer uma coisa, porque a gente quer ajudar. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Queremos viver, Senhor, os padrões do reino, não queremos ser influenciados por culturas novas. Senhor, que cada um viva do jeito que quiser, porque essa é a liberdade que Tu deu aos homens, mas que ninguém impõe a nós que venhamos a viver fora daquilo que o Senhor nos ensina. E que nós sejamos firmes para não sermos infectados com valores lá de fora, Senhor. Que a gente, Pai, abrace os valores do reino de Deus, para que aí sim tenhamos a bênção do Senhor. Para que a Tua glória, Senhor, possa se manifestar. Que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar de maneira muito especial a vida de cada um aqui, Senhor. Que eles tenham forças para colocar em prática a Sua palavra. Senhor, que a cada dia mais nós possamos sempre ouvir que não há Jezabel aqui. Que respeitemos uns aos outros, Senhor, à luz da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.